casa. Nossa casa espírita é um ponto de encontro, uma reciclagem. A gente sempre que vem aqui, nós que participamos da casa, e vocês também, são sempre bem-vindos. Aqui é como se fosse o abastecimento do carro elétrico, né? A gente vem, conecta a tomada para a gente se ligar em algo que nos faça bem, nos faça andar melhor nessa caminhada nossa aí fora, no dia a dia. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. A reunião de hoje, a Sueli vai fazer a nossa leitura inicial. Sessuano. Para mim, no final, não é. Sessuano vai ser nossa palestrante. O Sorreno está como nosso filmmaker, que ele grava todas as palestras e coloca no YouTube depois, se alguém se interessar ou quiser rever. Olha lá, coloca no site da casa, né, da Setibem. Isso. A prece final é da Cida e eu vou ajudando um pouco na coordenação do nosso dia a dia. Sueli, por favor. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Item 88, Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Mateus, de 26 a 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentido a necessidade de alguém para acompanhá-lo no seu supremo testemunho. Não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável remoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforços incessantes e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas imperioso reconhecer o resíduo número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato que não são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e a existência terrestre não passam simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudesse velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade. Vamos fechar os nossos olhos, como disse a Sueli, e chamar pelo nosso Mestre Jesus, que sempre se faz presente quando duas ou mais pessoas se reúnem em seu nome.
Aqui também estão presentes, apesar de nossos olhos físicos não poderem ver, toda uma plateia de espíritos sedentos por algo, por alguma mensagem que o Mestre nos deixou. Seus enviados, os trabalhadores desta casa, agradecemos também a presença. E que o Mestre Jesus ilumine o coração e a mente de todos que aqui vieram, que de alguma forma possam encontrar nas palavras que hoje vamos escutar algo que nos toque e nos faça sair daqui pessoas melhores do que chegamos. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Que assim seja. Sussurra, fica à vontade. A casa é sua. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande voltar nessa casa, uma casa que eu me sinto parte. E quando eu recebo o convite de estar aqui, eu realmente fico bastante orgulhosa de poder estudar um tema para vir compartilhar com vocês. E antes de começar a falar desse tema, a gente pede ao Mestre que nos intua aos benfeitores espirituais, aos mentores dessa casa, desse trabalho tão magnífico que reúne e dá oportunidade, bem num local central, que a gente possa desconectar desse dia a dia e aqui tirar, como disse a mensagem inicial, um tempo, uma hora, um momento para a gente se conectar com os ensinamentos do Mestre. E eu vim hoje aqui, pedindo então essa autorização, essa intuição, fazer um convite para a gente refletir um pouco que conexão é essa que nós temos tanto. A gente fala, vamos nos conectar, vamos entrar em sintonia. O mundo digital nos mostra uma conexão desvairada, mas será que nós estamos realmente conectados com tudo? E quando a gente para pensar um pouquinho, nós nunca estivemos tão distante de nós mesmos. Se a gente parar um minutinho para pensar, a gente está ligado em tudo que acontece. Mas às vezes a gente está distante daquilo que nos é mais importante. A gente tem a conexão instantânea, a gente fala com o mundo inteiro. A gente pega a tela do telefone e faz conexões de toda sorte. Vemos opiniões, ideias, redes sociais. Isso tudo é sintonia mesmo? O tema de hoje, que eu busquei estudar, foi exatamente essa dialética da espiritualidade digital. Uma conexão virtual e o que é sintonia real. Para isso, a gente precisa começar a entender uma articulação curiosa entre o que é pensamento, o que é vontade, o que é afinidade vibratória e a hiperconectividade, que é o mundo que a gente vive hoje em dia. Nessa proposta aqui, eu não venho querer abandonar ou rejeitar o processo do ambiente digital, mas a gente precisa compreender esse ambiente de uma forma que a nossa mente, ela também tem uma influência do regramento espiritual, porque a nossa vida assim é regrada. A gente estuda a doutrina e sabe que nós vibramos e assim modificamos e alteramos a nossa vida a partir das nossas vibrações. E antes de compreender essa proposta, nós precisamos fazer um diálogo conceitual. O que é conexão e o que é sintonia? Porque nós não podemos confundir, porque conexão, o que é conexão? Conexão é o que a tecnologia nos oferece. Não estamos conectados à internet, nós não estamos conectados com as redes sociais
Isso não nos leva a obter informações, porque quando a gente clica numa mensagem, o algoritmo, né, que é aquela coisa que a gente não vê, começa a fazer e nos identificar. E isso tem a ver com os computadores, com os celulares, com tudo aquilo que a gente liga. Agora, a sintonia. A sintonia, ela tem uma explicação muito clara pela doutrina, que é a essência anímica desse processo. É a vinculação que nós estabelecemos com a qualidade moral e a qualidade vibratória do nosso pensamento. E elas vão se interligar, e eu vou tentar mostrar para vocês, provocar reflexões de como isso interfere no nosso dia a dia. A gente tem, no Livro dos Espíritos, quando ele trata da comunicação com os espíritos, há um destaque, eu vou ter que pegar uma água aqui, do que é afinidade. A gente estuda ali, tá? Afinidade, o que é? É a relação, é a base da relação com os espíritos, certo? Os espíritos se atraem por afinidade. Nós aprendemos quando estudamos, quando buscamos isso, que de acordo com aquilo que eu me afino, eu tenho a possibilidade de ter ao meu redor espíritos que pensam, estão afim da mesma coisa. E aí estabelecem a relação do mesmo vínculo de intenções, né? E isso também interfere na qualidade do nosso pensamento. Isso mostra que nem sempre eu estou ligado com quem está aqui do meu lado. Porque nós podemos estar próximo fisicamente, mas nós temos pensamento, afinidades distintas. E essa é a essência. E a afinidade, então, ela estrutura a base espiritual. No Livro dos Médiuns, nós também temos um destaque quando a gente tem informações de como é que se dá a comunicação dos espíritos. Eles nos lembram que a atração acontece também de acordo com essa afinidade e especialmente com a natureza dos pensamentos que nós emanamos. Eu posso estar aqui em oração, proposta de ficar sentado num ambiente vibratório, entretanto, a minha conexão pode estar, eu posso estar fisicamente aqui, sentado num grupo que está em vibração, mas a minha cabeça está muito distante e eu não estou conectado. Então, o pensamento é essencial. Então, no plano invisível, é aí que se estabelece a sintonia. A lei da conexão, do vínculo espiritual está exatamente na sintonia. Diferentemente no plano digital, que a conexão é por analogia. Como é que é isso? Os algoritmos, que é aquela mágica que acontece na internet. Se eu pego o meu celular e começo a olhar crochê, vocês já perceberam que de repente começa a vir inúmeras informações sobre crochê para a gente? Se eu pegar e começar a ver alguma coisa sobre a doutrina dos espíritos, começa a vir ao longo da minha pesquisa a mesma coisa. Se eu vou comprar uma geladeira, eu passo semanas recebendo informação de promoções de geladeira, não é assim? Isso é o algoritmo. E aí ele mostra exatamente aquilo que eu consumo. A internet nos mostra exatamente o que eu consumo. E na questão doutrinária, o ambiente virtual, ele não é diferente. Na questão doutrinária, nós temos um reflexo daquilo que nós somos. Tá calor, né? Depois melhorou bastante. Porque o ambiente virtual, por mais que tenha a ver aquilo que a gente procura, mas ele não define quem nós somos. Ele simplesmente define a minha intenção, o que eu quero, o que eu estou buscando. Agora, já no ambiente espiritual, meus pensamentos, a minha postura,
a forma com que eu ajo, os meus valores definem quem eu sou. Que espírito que eu estou encarnado, em que condição que eu estou buscando a minha transformação. E aí a gente pode parar para pensar um pouquinho. Se eu busco informações de ódio, o que eu vou receber? A mesma coisa. Se eu busco saber as coisas, superficialidade, é só isso que vem. E agora se eu busco conhecimento, se eu busco crescimento, se eu busco informação, eu vou transformando também o ambiente que eu vivo, trazendo isso. É muito interessante, a gente se une a pessoas que buscam as mesmas coisas que a gente. Senão, a gente se afasta. É só prestar um pouquinho como é que a vida nos traz amigos. Tem um determinado momento da vida que tem uma pessoa que ela faz parte do teu dia a dia o tempo todo. Por quê? Porque nós temos afinidades, nós vamos para a mesma casa espírita, nós temos os mesmos gostos, a gente tem planos juntos. Mas no decorrer da vida, a vida nos leva para situações diferentes. E aquele grupo, você não precisa ficar de mal com aquela pessoa, mas afasta os interesses. A pessoa viajou, arrumou outro companheiro, arrumou outro interesse, você também arrumou uma companheira, se modificou. Você se afasta, não é que você deixou de gostar da pessoa, mas os interesses mudam, tal qual a gente muda a nossa vida. Então, na questão da conexão e da sintonia, é exatamente a mesma coisa. O que nós consumimos no ambiente digital revela com uma precisão muito grande a nossa sintonia espiritual. Às vezes a gente quer negar isso, às vezes a gente procura fazer, disfarçar algumas situações, mas no fundo o algoritmo mostra o que mais nos atrai. É só olhar as nossas redes sociais. E aí vale a pena pensar no ensinamento que Jesus nos deixou e foi registrado no Evangelho de Mateus. Ele diz: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Muitas vezes a gente lê as passagens registradas pelos evangelistas e olha só com viés de uma frase evangélica. A parte da evangelização, a parte doutrinária, depende do contexto que a gente quer. Estou falando evangélica não num viés de religiosidade, da religião evangélica, mas da evangelização feita pelos discípulos que nós seguimos aqui na doutrina, e mostra exatamente que aonde que a gente investe, aonde está o nosso tesouro, o que é um tesouro para nós. Não olhando só com o contexto de joias, mas aonde eu dedico a minha atenção. Qual é o foco da minha vida? Ali que o meu coração vai estar dedicado. Se a gente parar um pouquinho e dar uma analisada como é que foi nosso dia hoje, o que foi que me chamou a atenção? Aonde foi que eu foquei, além das minhas obrigações, o que foi de maior valor para mim? É ali que eu estou dedicando as minhas energias, é ali que eu estou me empenhando, é ali que eu estou investindo o meu dia a dia. Então, aquilo que nos consome e aquilo que eu consumo, aquilo que eu valorizo na internet, não adianta a gente dizer que a conexão virtual não é parte da nossa vida. Eu vejo pessoas que ainda se enaltecem: eu não tenho celular, eu não tenho smartphone. A pessoa está se distanciando do mundo que nós temos hoje. É a mesma coisa da pessoa dizer que não negar um computador. Eu lembro quando os computadores, nós que somos gerações que acompanharam o ingresso do computador na vida,
No começo havia uma reação, aqueles que queriam ficar na máquina de escrever. Não houve uma reação? Não tem volta. Não tem como fugir da transformação. Isso está dentro de um processo muito maior. E se a gente parar um pouquinho para pensar, esse mundo tecnológico vem sido trazido pela própria doutrina e pelas experiências pelos registros dos livros ditados nas psicografias. Vocês pararam para pensar? Quem já leu o Nosso Lar aqui? O Nosso Lar foi escrito em que ano? 1949. Como é que era o mundo em 1949? A gente tinha telefone? Sim. Nem aquele telefone da manivela estava funcionando, gente. Agora pense que no livro há relato de conexão de computador. Há relato de videoconferência, não com essa letra, com essa palavra. Mas se a gente pensar um pouquinho, tinha informação de tecnologia que veio sair para nós 100 anos depois. Então o plano espiritual é muito mais avançado do que nós vemos hoje aqui. O mundo espiritual está posto numa velocidade muito maior do que nós somos capazes de ver. Então não podemos negar. O que a gente pode é escolher o que a gente quer da tecnologia. E isso sim está nas nossas mãos. Isso está na pontinha do dedo para que a gente foque a nossa atenção e deposite a nossa alma, nosso espírito, a nossa energia em cima daquilo. A lei de afinidade, assim, em resumo, com a tecnologia, são paralelos possíveis. No plano espiritual, a gente sabe que os pensamentos reiterados consolidam os estados vibratórios e com isso atraem consciências, entidades que têm sintonia. E no plano digital, a reiterada busca nos mostra conteúdos similares. Isso nos faz concluir uma coisa bem interessante. O indivíduo não é mero espectador passivo. A gente não está ali prostrado. Nós somos agente ativo na construção da nossa ambiência. O que é isso? Seja no ambiente espiritual ou seja no ambiente digital, tudo é nossa responsabilidade. Essa é a grande essência. Nossas escolhas repercutem naquilo que a gente conquista. E aí eu chamo a atenção por algo que é chamado como bolhas informacionais ou bolhas digitais. Essas bolhas são ambientes que nós criamos e que reforçam as visões do mundo. Ou elas nos elevam, ou elas nos aprisionam. Essas bolhas são aquele ponto que nós podemos identificar nas redes sociais. Aquilo que eu chamei a atenção no começo. Tudo aquilo que você já curtiu na rede social, ele vem se reproduzindo pra gente numa violência. Se eu vejo páginas espíritas, se eu começo a assistir Haroldo Dutra, se eu começo a ver as coisas do Divaldo, se eu começo a ver mensagens da FEB, se eu começo a curtir uma palestra, reassistir, buscar ouvir músicas gospel, independente de que religião que é isso que me vem. Se eu vejo no YouTube essas palestras, o YouTube também me reproduz isso. Agora, se eu vou para jornal, notícia, e eu escolho um direcionamento,
é só daquele formato que vem para mim. E também, se eu procuro meus grupinhos de chat, seja no WhatsApp, seja no Telegram, só me vem aquele assunto que eu escolho. E aí o alerta que vem é a base da doutrina. Qual é a base da doutrina dos Espíritos para nós? Não é a fé raciocinada? Não é vocês me ouvirem e criticarem e não concordarem muitas vezes com o que eu digo e procurar informação e pensar? Quando a gente fala em conexão, em sintonia, seja no viés da doutrina dos Espíritos, seja o viés da nossa vida e a nossa conexão mental, seja no viés da nossa conexão dentro da internet, no nosso dia a dia. Se eu escuto uma notícia e reproduzo e não critico e não vou saber o outro lado, não vou saber se é verdade, não é a fake news que move hoje em dia as informações? Vem tanta coisa e vem tanto lixo junto que o convite que a gente tem é estabelecer um processo crítico. É os dois lados da moeda. É refletir se aquela informação é verdadeira, se isso condiz ou não condiz. E aí eu chamo a atenção, inclusive, para manifestações em palestras espíritas. A gente precisa conhecer a ética e a conduta dos palestrantes que a gente escuta. Porque muitas vezes nós também podemos estar buscando informações que podem ser contraditórias à própria doutrina. Quando eu escuto uma informação, antes de eu sair reproduzindo, que ela modifica meu pensamento, que eu não vi ainda numa base doutrinária, vamos consultar, vamos perguntar, vamos discutir na hora de conversa da casa espírita. Essa é a essência de nós usarmos a base da fé raciocinada. Não é só eu questionar o posicionamento estrutural do funcionamento da casa. Qual é o nosso problema, nossa essência? Não é não ter dogmas? A doutrina dos Espíritos, uma das primeiras propostas é não ter dogmas. Nós não temos ninguém que seja o nosso interlocutor com o Pai. É um convite que a doutrina faz. Vamos orar e vigiar e vamos nós nos conectar com o Pai. Então, se ela provoca isso, vamos fazer uso disso na conexão e na sintonia. Vamos avaliar, eu estou depressiva, eu estou irritada, eu saí de casa e estou vibrando em mau humor. Com quem que eu estou trazendo de companhia para mim? Que sintonia eu estou trazendo? Eu chego num ambiente, eu me deparo com alguém que está irritado, mal-humorado. O que eu faço? Eu vibro junto com ele ou eu oro pedindo que a espiritualidade me ajude a emanar a luz para aquele irmão que se acomode, que a raiva se disperse, que a paz seja derramada naquele ambiente que a gente está e que nos proteja. Isto está no orar e vigiar. Está na essência. Isso é trazer para a prática do dia a dia o reforço necessário para a nossa melhoria, para que a nossa vida possa realmente assumir um direcionamento em sintonia com o propósito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Buscando conexões na esfera da internet, na esfera da tecnologia, que me alinha isso e não que me afaste disso. Essa é exatamente compreender que a tecnologia ela não é neutra. Ela pode ser, inclusive, um instrumento de alienação. Vai depender de mim transformá-la numa ferramenta de luz, das minhas escolhas. Eu posso até dizer para o seu Reno, nossa, seu Reno, isso que o senhor está ouvindo não é bem verdade. Se eu fosse o senhor, eu fazia tal coisa. Mas vai depender dele seguir. Então, a minha conduta,
A minha escolha define o meu caminho. E claro, quem convive comigo vai perceber e vai ter oportunidade de vibrar no mesmo propósito. Não é assim que acontece dentro da nossa casa? E é esse o principal efeito da proposta de Jesus. É vigiar para que a gente se eleve. É orar, não uma reza decorada, uma proposta reiterada de temas, de palavras que eu sequer entendo ou vibro naquela palavra. A proposta de oração é pedir, é ser verdadeiro. Não foi assim que Jesus ensinou? Vai para o teu espaço, vai para o teu quarto, para 4 paredes e feche-se em si mesmo. O que ele convida a isso? Seja verdadeiro. Faça conexão com o Pai Maior, em sintonia com você mesmo, para que você possa ter os benfeitores espirituais te ajudando a melhorar sua conexão no seu dia a dia. Então, orar transcende aquele ato formal que muitas vezes a gente vê. Ele é realmente um propósito de elevação do pensamento. E para terminar, que eu já estou além do tempo, eu tenho um monte de coisa aqui, né? Vocês viram que eu trouxe uma cola enorme, mas eu nunca consigo fazer o que eu trago aqui. O meu direcionamento acaba trazendo, e isso fica só uma referência, e acabo indo além do tempo. Então, a proposta que a gente deixa desse momento de conversação sobre o que a gente alertou entre a conexão e a sintonia é refletirmos se estamos conectados no quê e em sintonia com quem. A espiritualidade sempre nos chama para essa reflexão e ela não tem de forma alguma propósito de abandonar a tecnologia, o desenvolvimento. Ela exige de nós aprender a viver, a ser consciente, a ter raciocínio sobre tudo aquilo que se apresenta para mim. E a pergunta que fica: quanto tempo eu me passo conectado? Agora, quanto tempo eu passo conectado com o quê? Porque o que eu estiver vendo nas redes, o que eu estiver vendo no meu dia a dia, nas notícias, no meu foco, na energia que eu produzo, é a sintonia que eu vou oferecer para aqueles irmãozinhos que vão estar ao meu lado. E não adianta dizer, eu tenho medo, não quero saber, não tem ninguém comigo. Não, depende de nós. Essa casa aqui está cheia. Embora nós não estamos vendo a quantidade de irmãozinhos que vieram aqui, seja por curiosidade, ou seja por sintonia com cada um que está aqui dentro. Então vamos vibrar melhor, vamos nos conectar com produtos que nos elevam para que a nossa sintonia, para que aqueles irmãozinhos que acompanham o nosso dia a dia e nos intuem, porque eles não só acompanham, eles nos intuem a reprodução daqueles que eles também têm interesse, seja cada vez melhor. E para que nós tenhamos sempre conhecimento do que o mundo digital nos revela, com maior intensidade aquilo que realmente nós somos, que nós possamos escolher e ter racionalidade e responsabilidade com as conexões que nós fazemos, para que a nossa sintonia cada dia seja mais afinada com os ensinamentos do Mestre Jesus. Boa noite. Obrigado. O tema da sintonia é algo bem atual, né? Esse mundo digital que a gente está sujeito e daqui para frente a evolução humana segue por esse caminho. Mas a gente tem na nossa mão uma coisa que Deus nos deu, é o livre-arbítrio.
Então, tudo é jogado à nossa frente. Quem escolhe somos nós. Escolhemos a nossa sintonia, escolhemos as nossas companhias, a nossa frequência. Somos um rádio. Emitimos energia, pensamentos, constantemente. A gente sintoniza onde a gente quer. Botamos numa música muito boa, botamos num rock pauleira. Depende da sintonia de cada um. Então a gente passa a usar isso porque essa conexão ela passa a nos acompanhar no dia a dia, no trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Então é muito importante. Porque todos nós, queira ou não queira, nos aproximamos da internet. Então é um alerta. A gente tem que aprender a filtrar e você disse uma coisa também. Raciocinar. Ninguém é obrigado a impor e ditar nada. Raciocine. Aquilo é bom para você ou é ruim? Aí está a resposta e a gente vai saber como lidar com isso tudo. Muito obrigado, Sua Sônia. A Cida vai fazer a nossa prece de encerramento e em seguida nós vamos dar um passe. Quem tiver com um pouquinho de pressa, não tem uma ordem correta, mas fique à vontade. E espero que todos retornem para casa levando algo dessa noite. Algo que nos possa realmente mexer com o nosso comportamento, a nossa mente e nos faça pensar. Muito obrigado. Vamos aproveitar a sintonia do momento, esse lugar de calma, de tranquilidade, de paz, onde ainda estamos acompanhados de mentores, protetores espirituais, para agradecer a Jesus a oportunidade. Dizer a eles, seja conosco no decorrer dessa semana, que o aprendizado de hoje possamos levar o nosso externo, o nosso ao redor, a nossa vida, olhando de fato quais são as conexões e as sintonias que fazemos ao longo do dia e nos auxiliar com razão e com emoção e separando aquilo que nos faz bem daquilo que devemos evitar. Agradecemos então aos nossos amigos espirituais, todos aqueles que nos fizeram companhia no dia de hoje e pedimos humildemente que nos tragam muitas outras vezes a essa casa que é um alimento para nossas almas.